Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de te convidar a abrir comigo no livro de Juízes, capítulo de número 6, verso de número 12. A Bíblia Sagrada ela diz assim: Então apareceu o anjo do Senhor. Ele disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Quero dar um título à nossa meditação nessa manhã, e o título é: O Senhor Deus quer te usar. Queridos, esse texto sagrado ele nos fala a respeito de Gideão, e é bem interessante que Israel vivia um momento um tanto conturbado. Israel havia cometido inúmeros pecados, e o Senhor Deus havia naquele momento levantado os midianitas como uma espécie de juízo, como a própria mão de Deus, para poder corrigir ao seu povo, corrigir a Israel dos seus erros, das suas falhas, das suas transgressões. E nós podemos perceber, conforme o texto sagrado, se você refletir um pouco no contexto completo do capítulo 6, perceberá que os midianitas eram comparados a gafanhotos. E isso por quê? Porque eles devastavam tudo, destruíam tudo. Por onde passavam não sobrava nada. Eles não só acabavam com a agricultura, como também com a pecuária. Percebe-se que Israel vivia uma terrível crise naquele momento. E a maioria dos israelitas então se viam na grande necessidade de esconder os bens que esses, por sinal, possuíam. Esconder o trigo, esconder aquilo que conseguiam colher. Se refugiavam nas cavernas, cavaram inúmeras tocas com o intuito de poder se refugiar, fugir contra os seus opressores, contra os midianitas, que, sem a menor sombra de dúvida, eram muito maiores do que eles. O povo de Israel estava cansado diante de tudo o que estava vivendo, e há um momento em que a ficha cai, há um momento em que Israel vai perguntar ao Senhor Deus por que tudo aquilo estava acontecendo. Então Deus resolve levantar um profeta. A Bíblia não vai nos falar o nome desse profeta, mas sabe-se que esse profeta ele vai até a casa do povo de Israel e vai falar-lhes que tudo aquilo estava acontecendo em virtude dos pecados inúmeros que estavam cometendo. E o povo então vai perceber que tudo o que estava vivendo agora era resultado dos seus próprios erros, das suas falhas e dos seus pecados. Nada de ruim acontece na vida das pessoas por acaso. Há um propósito, há uma razão, há um motivo. Em grande parte, isso acontece, as desgraças acontecem, os problemas vêm, as dificuldades vêm, com o objetivo de nos apontar o caminho da correção. E, sem a menor sombra de dúvida, isso aconteceu com Israel. Então esse profeta vai alertar o povo. E o povo resolve clamar ao seu Deus, o povo arrepende-se dos seus pecados, dos seus erros e resolve buscar a presença de Deus. Deus agora vai levantar um anjo, e esse anjo ele é enviado então até o território israelita. E percebe-se que quando esse anjo ele resolve se instalar, ele se assenta ali no carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, pai de Gideão. Esse anjo posteriormente ele vai aparecer a Gideão e ele vai fazer uma saudação a Gideão, ele vai fazer um cumprimento a Gideão que, por sinal, incomodou muito a Gideão. Ele chega até Gideão e vai dizer: salve, homem valoroso. Ele chega dizendo que Gideão é um homem de grande valor. Mas Gideão, na sua humildade, na sua simplicidade, vai dizer o que eram feitas das promessas de Deus, tudo aquilo que ele conhecia a respeito da história desse Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso está nos acontecendo? Essa pergunta é uma pergunta que ela é feita constantemente pelas pessoas. Se Deus existe, por que existe tanto sofrimento na face da terra? Se Deus existe, por que esse coronavírus está matando tantas pessoas? E percebe-se que Gideão, naquele momento, ele vai apenas mudando talvez um pouquinho a forma de se perguntar. Ele vai falar que se o Senhor é conosco, porque tudo isso está nos acontecendo. Mas a grande revelação de tudo isso, queridos, é que Deus estava corrigindo o povo, estava corrigindo o foco daquelas pessoas. As pessoas estavam destinadas a pecar, abandonaram a Deus, e essas pessoas agora estavam vivendo uma vida que, com certeza, era reprovada por Deus. Mas você percebe o zelo de Deus, o cuidado de Deus para com aquelas pessoas, e tenha absoluta certeza que Deus tem cuidado com você, com sua família.
e com as pessoas que o temem. De certa forma, quando Deus então envia esse anjo que vai falar com Gideão, esse anjo inicialmente vai encorajar Gideão, vai chamar-lhe de homem valente, e Gideão, ele mostra uma certa resistência, mas o Senhor Deus vai lhe dar uma palavra de conforto. Ele vai falar para Gideão que ele enfrentaria aqueles midianitas que com toda absoluta certeza eram muito maiores do que o povo de Israel e que ele os venceria como se fosse um homem só. E Gideão vai tentar resistir, ele vai dizer que ele era pobre, que ele era pequeno, ele vai dizer que era da menor família de Israel. E às vezes Deus enxerga em você um potencial tão grande e você quer dar desculpas para Deus, que você é pequeno, que você é incapaz. E entenda você que Gideão agiu da mesma maneira, mas Deus enxergou em Gideão alguém grande, alguém capaz de mudar a realidade. O que isso nos ensina? Eu e você, nós não podemos ficar de braços cruzados diante das desventuras da vida. Isso nos mostra, queridos, que quando Deus aposta em mim e você, certamente a vitória é certa. Que você possa pensar nisso, que nesse dia o Senhor Jesus Cristo te leve a refletir sobre isso e você possa ter uma nova postura, você entender que o próprio Deus tem saudado você como homem, como mulher valoroso. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe. Fique com Deus.